assim que eu cheguei, assumi o serviço, 5 e pouco da manhã, o colega me deu uma notícia desagradável. Ele disse: não tem água no prédio. Secaram a cisterna e amanhã, que seria hoje, aliás, no domingo, vão fazer uma limpeza na cisterna, não tem água no prédio. E sempre quando eu chego, eu tomo um banho para despertar um pouco. E eu disse: não tem água nenhuma? Eu disse: não, só tem água para beber. Eu disse: tá bom. E a sorte foi um ventilador, todo uniformizado e suando muito. Mas lá atrás tinha uns baldes. Eu disse: eu vou pegar os baldes, a turma da limpeza, vou colocar lá na frente. E se começar a chover, vou aparar uma aguinha na linguagem popular. Se der mais tarde, eu tomo até um banho. Se eu não tomar um banho de manhã, eu me sinto mal. E eu fiz isso, só que choveu, mas não deu para encher os baldes, bem pouquinho. E o rendeiro de almoço chegou de 10 horas da manhã. Então, um diácono da Assembleia de Deus, e a gente se dá muito bem. E ele olhou assim, eu digo: rapaz, esses baldes estão aí. Está feito aquela história do Elias com aquela viúva que colocou as bacias lá para encher de azeite. Eu coloquei os baldes aqui porque não tem água no prédio não. Tem não, isso não. Torcer para chover e encher os baldes. E eu vou sair, vou aqui na livraria, na volta, aí você pode ir. Tá bom. Fui, voltei, e nada. E a gente se despediu, eu fiquei no trabalho e só tinha água para beber. E a água de beber foi a água também para lavar a marmita. E eu sei que eu comecei a meditar na palavra do Senhor, me preparando para esta manhã. De repente eu pregando para mim mesmo, estudando a palavra, e algo lá na frente iria acontecer dentro da palavra de Deus. E eu sem saber o que iria acontecer. Passou-se aquela pequena chuva, o céu se abriu, um sol tremendo, 3:30 da tarde, minha tia lá do Rio ligou, dizendo que está chegando aí. Eu fico hospedado lá no apartamento dela sempre quando eu vou. E diz que não está conseguindo nem dormir direito, tão ansiosa que está para vir aqui. E diz: tia, como é que está o tempo aí? Ela disse: está nublado, está chovendo no Rio. E aí, está um sol tremendo, já choveu demais, está um sol aqui forte. Terminamos de nos comunicar, 3 e pouco da tarde, quase 4 horas. De repente o céu se fechou de uma forma que eu não esperava. E começou a chover forte. E balançava lá umas telhas que eu fiquei até assustado. Eu digo: isso está parecendo o Rio de Janeiro. Irmãos, começou a chover. E os baldes que eu tinha recolhido, tinha colocado no terraço. Tinha uma biqueira lá, eu disse: vou colocar aqui para encher. E encheram os baldes. Eu iria até pegar mais baldes, não só 3 baixos. Encheu tanto que entornou. E até os banheiros estavam sujos. Não tinha nem água para os banheiros. Estava sinistra mesmo. E eu peguei um balde, lavei o banheiro lá, deixei 2 para os colegas. E quando o colega chegou para me render, eu disse: olha, não tem água no prédio não. Eu disse: não tem água no prédio não. Eu disse: não, vou fazer uma limpeza na cisterna. Mas choveu aí, rapaz, eu ainda consegui 3 baldes d'água aí para a gente. Foi mesmo, foi. Ainda tem água para a gente. Poderia até tomar um banho no final do serviço. Mas o cara me rendeu de 6 horas, já estava doido para vir embora para casa, e eu vou deixar para tomar banho em casa mesmo. Mas graças a Deus, tinha água até para tomar banho depois. E eu lendo um texto da palavra do Senhor, onde iremos trabalhar hoje, um dos pontos do texto, eu disse: meu Deus, como o Senhor cuida da gente nos detalhes mais simples da vida. Nos detalhes mais simples da vida, não tinha água, e estava um sol tremendo, e não tinha perspectiva, eu não estava nem confiante que iria chover, e o dia todo sem água é ruim. Mas de repente fechou-se o céu, eu disse: Senhor, na meditação da Tua palavra, momentos depois se cumpriu na minha vida. Detalhes mais simples da vida da gente. Mas pela fé nós podemos entender o quanto o Senhor trabalha nos detalhes mais simples, imagina os maiores. E eu disse: Senhor, era um dos textos que eu estava meditando, que fala sobre a providência de Deus, de uma forma assim extraordinária, onde não tinha água, passou a ter água em balde,
Deus fez com que o céu se fechasse e de repente mandar chuva e veio água. Eu não tinha, passou a ter. Amados, Deus é fiel e a sua palavra é fiel também, porque é a verdade. Eu lendo num texto, falando sobre isso, sem esperança, quando pensar que não, Deus mudou tudo e mandou chuva. Assim como na época lá do Elias, teve uma seca tremenda. De repente, o homem de Deus orou e Deus reverteu o quadro. Onde era seca, passou a vir chuva. Os detalhes mais simples da vida, Deus manifestando sua providência. Um dos atributos de Deus, em particular, para mim, que eu acho mais bonito. O amor é bonito, a misericórdia é bonita, por aí vai. Mas a providência de Deus mexe comigo. É algo muito pessoal, a experiência minha com Deus. Quando falo em providência, eu me derreto. É Deus manifestando o seu governo e controle sobre todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Não vou me adiantar nisso, porque está dentro ainda da reflexão dessa manhã, então aí eu irei pular aquilo que ainda está lá na frente, né? Para a gente colocar tudo em ordem. Vamos para o texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Mesmo assentado como os irmãos estão assentados, vamos refletir na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 10. Amém? Verso de número 6. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Verso de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Verso de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela manhã, como já foi dito na tua presença, pela tua palavra já lida, os momentos de orações, os cânticos entoados e agora a reflexão da tua palavra. Cremos e temos a plena certeza que o Senhor ainda tem algo a falar com as nossas vidas nessa manhã. Por isso eu te peço em nome de Jesus, continua falando primeiramente comigo, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer ao seu povo. Abençoa esta congregação, aqueles que vieram, que estão aqui, em nome de Jesus, que possamos sair mais e mais fortalecidos no teu poder e na tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um pastor presbiteriano, ele falou algo interessante com respeito ao livro do Apocalipse e às parábolas de Jesus. Ele disse que o livro do Apocalipse, na nossa visão reformada, e assim como nós entendemos e achamos mais conveniente também a sua interpretação, o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Nós sabemos muito bem disso. Porque não podemos interpretar aquele livro literalmente, senão iriam surgir coisas monstruosas. Mas o próprio João, ele fala de que viu um cordeiro nos céus, há textos que falam a respeito disso, apenas um exemplo, e nós não podemos entender que é um verdadeiro cordeiro, como nós vemos aí que está nos céus. Claro que João está falando do Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus. Então, por aí nós podemos entender a simbologia e os detalhes daquele livro tão cuidadoso que devem ser interpretados. Mas o pastor presbiteriano também falou que as parábolas de Jesus, elas se comparam ao livro do Apocalipse. Porque as parábolas de Jesus, elas não podem ser interpretadas literalmente, mas são enigmas, são mistérios, são figuras, são comparações que Jesus usa de coisas literais para transmitir e falar de valores espirituais. Então há um casamento bem legal do livro do Apocalipse, a sua simbologia com as parábolas de Jesus.
e aqueles símbolos têm significado, as parábolas também têm os seus significados. E o texto que nós lemos no verso de número 6, então Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Logo, dá-se a entender que as parábolas, elas têm um sentido, ela tem um significado. Mas Jesus estava falando desses mistérios do reino, mas eles não estavam entendendo. E, amados irmãos, é assim que acontece na vida de muita gente. Para muita gente são enigmas, algo que não é decifrado, mas para nós, pela graça de Deus, são os mistérios do reino de Deus. As parábolas têm um sentido, eles não estavam compreendendo o sentido. O que as parábolas querem dizer? Que sentido querem transmitir? Quais são os valores? Que importância tem? Tem fundamento? Não tem? Tem valor ou não? Claro que tem. São pérolas preciosas, joias que devem ser guardadas e praticadas nas nossas vidas. Mas o Evangelho de João, capítulo de número 10, se você ver no título na sua Bíblia, você vai ver Jesus, o bom pastor, e do verso 1 ao verso de número 18, esse texto irá falar a respeito disso. Mas se analisarmos direitinho, não tem só a parábola do pastor, mas há também uma outra parábola bem interessante nesse texto, nesse capítulo. Do verso 1 ao verso 18, ele é riquíssimo, porque apresentam duas parábolas de Jesus. O verso de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados irmãos, Jesus é bom. E até o ministério evangélico diz que Jesus é bom, e Jesus é bom mesmo. Glória a Deus por isso. Há 10 anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, estava começando a trabalhar onde hoje eu trabalho. E era em um outro local, em João Pessoa, em uma outra localidade. E conheci ali uma senhora, e ela se apresentando à minha pessoa, falando um pouco de si, ela dizia: Reginaldo, eu sou uma pessoa muito boa. Eu gosto de ajudar. Eu faço isso, eu faço aquilo. E começou a dar um perfil da sua bondade. Mas a turma já tinha falado um pouco quem era a peça para mim. Abre o teu olho. Ajudava uma determinada família uma vez ao mês, em uma cidade do interior, com cestas básicas. Falava da sua bondade, o que fazia. Mas disse: olha, não pisa no meu pé não, porque se pisar no meu pé, aí... Isso já deu para entender o que a pessoa quis dizer. Amados irmãos, às vezes nós somos assim. É tão bom ser bom com quem é bom com a gente, com quem abraça a gente, com quem fala com a gente, com quem beija a gente, com quem faz tudo pela gente. É muito bom, mas difícil é ser bom com quem nos machuca, nos fere, nos magoa, nos pisa. Difícil é ser bom nessa situação. E logo deu a entender que a pessoa é boa quando as coisas estão boas, mas de repente, se alguém pisar no seu pé ou fizer algo de mal, aí a fera se transforma. A fera que estava adormecida, de repente desperta, e aquela pessoa que era tão boa, de repente já não reflete mais o sentido de bondade. Mas, irmãos, nós lemos e vimos a palavra do Senhor. E Jesus é bom nas suas palavras, porque em todas as suas palavras Ele é bom. Mesmo quando a palavra é dura, mesmo quando é para disciplinar, mesmo quando é para chamar na grande, mas é o seu sentido de bondade para conosco. Ruim se Ele deixasse correr frouxo. Jesus é bom não só nas suas palavras, mas é bom também nas suas ações.
Porque o mal que fizeram a Jesus, nós sabemos muito bem, quando ele foi pego ali no Getsêmani, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus deixou, até falou, deixai-vos ir, porque é a mim que vocês querem. As ovelhas correram, os discípulos correram, não são eles, não é vocês que querem a mim, deixa eles embora. E fizeram toda aquela maldade com Jesus até o Gólgota, de socos, de chutes, de pontapé, de chicote, de cuspe. Jesus ainda olhava aos céus e dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Poderia até ter um outro sentimento, dizer: vocês vão ver o que vai acontecer lá na frente com vocês. Vocês estão fazendo isso agora, mas lá na frente vocês vão pagar. Jesus não agia dessa maneira, mas agia assim: perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus é bom nas suas palavras, mas também é bom nas suas ações. Então é uma bondade completa e perfeita. Ele sim pode dizer: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. E ainda diz mais: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso de número 14 ele diz: eu sou o bom pastor. Ele repete também e diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. No verso 15, a parte B, ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então há uma intimidade de um pastor com cabritos? Não. Há uma intimidade de um pastor com ovelhas. Ele as conhece. E o texto é bem claro: eu dou a vida pelas ovelhas. Ele não deu pelos cabritos. Ele deu pelas ovelhas. Jesus fala que no grande julgamento irá separar as ovelhas dos cabritos, né? Então o texto é claro que ele não deu a vida por cabritos, ele deu a vida por ovelhas. Louvado seja Deus por isso. O texto, amados irmãos, nos mostra o perfil dessa bondade de Jesus. Onde foi que ele deu a vida? Qual é a prova de que ele deu a vida? Falar é bom. Mas e a prova? E as ações? E as reações? O Jesus que fala, ele cumpre. O Jesus que fala, ele mostra. Porque ele deu a sua vida pelas ovelhas na cruz do Calvário. Ele deu a vida pelas ovelhas na cruz. Se a prova é essa, se você quer saber, olha para a cruz que você vai ver uma pessoa dando a sua vida por nós. Os discípulos não estavam entendendo. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, o que quer dizer essas coisas? Isso é uma parábola? Será que ele está falando de coisa literal? Não, são coisas espirituais, transformadas em valores espirituais. Eu sou o bom pastor. Ele pode dizer: eu sou o bom pastor. E ele é o nosso bom pastor, o nosso supremo pastor. Ele é bom, ele tem cuidado das nossas vidas em tudo. Um certo pensador disse que ele é bom mesmo, a ponto de um dia vir buscar a sua igreja aqui. Ele não esqueceu e pagou um preço por ela. Ele é bom. Glória a Deus por isso. Jesus é bom. Mas a outra parábola riquíssima também nesse texto é a do verso de número 9, onde nós lemos: Jesus disse: eu sou a porta. Uma hora ele diz: eu sou o bom pastor. Agora ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer isso. Ele agora usa a figura de uma porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Esse texto mostra 3 partes bem interessantes de uma divisão daquilo que Jesus é e que porta ele representa. Nos anos 90, tinha um programa aos domingos, por volta das 6 às 7 da noite, programa Silvio Santos, e tinha um quadro chamado A Porta da Esperança. Não sei aqui se alguns lembram. A Porta da Esperança. E as pessoas que não tinham condições de adquirir aquilo que desejavam, que almejavam, escreviam para um programa Silvio Santos. Existia uma seleção, e as pessoas selecionadas iriam para um palco, contavam um pouco da sua história, o que desejavam, e o apresentador dizia: vamos abrir as portas da esperança. E de repente tocava uma música bonita e a porta se abria,
e as pessoas choravam, se derramavam em pranto, porque o apresentador realizava o desejo dos corações daquelas pessoas. Mais uma certa tarde, finalzinho de tarde, foi uma dupla, estilo Chitãozinho e Chororó. Música sertaneja, que tinha um desejo muito grande em adquirir instrumentos musicais para formar a sua própria banda, para cantar aí fora e lançar na época LP e fazer o seu sucesso, mas eles não tinham condições de ter instrumentos. E foram ao programa com essa intuição, com esse desejo de adquirir os instrumentos para tocar a sua vida. Eles não tinham condições para isso. E o apresentador os entrevistou diante da plateia, diante também de todo o Brasil, o programa era transmitido. E no final, depois de entrevistá-los, o apresentador disse: vamos abrir as portas da esperança. E tocou aquela música bonita, e quando as portas se abriram, meus irmãos, não tinha nada. O câmera filmou a expectativa daqueles dois sertanejos. Mas de repente, quando a porta se abriu, o semblante murchou, despencou, caiu. Que vergonha. Não só para eles, coitado, não só para a plateia que estava ali, mas também para quem estava em casa. E o apresentador falou com eles: olha, desculpa, infelizmente não foi possível, não foi dessa vez, quem sabe numa próxima. Obrigado pela participação de vocês. Podem sair por aqui. Amados irmãos, o programa acabou e as portas da esperança se fecharam. Aquilo que deveria ser uma esperança para muita gente durou pouco tempo. Poderia até ter sido para alguns, mas para outros, como não foi no caso dessa dupla, não foi. Que porta é essa? Que esperança é essa que se fecha e se acaba? Será que é uma verdadeira esperança? Quantas e quantas pessoas estão entrando por portas aí que acham que é uma verdadeira esperança para a sua vida, que irá lhe conduzir a uma salvação eterna? Mas em vez de ser uma esperança, muitas das vezes é uma decepção. Não era a porta da esperança, a porta da decepção. Esperança não se fecha, esperança não se acaba, esperança não morre. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta certa que conduz o homem à salvação e leva o homem a Deus. Ele é a porta da esperança. Não há decepção em quem entra por essa porta, não há. Os irmãos estão entendendo o sentido do texto que eu estou falando. O negócio não é literal, o negócio é espiritual. Nós estamos lidando com parábolas. Jesus é a porta da esperança, meus irmãos. Jesus é a porta da salvação. E louvado seja Deus por isso, porque muitas portas estão aí abertas, muitos caminhos estão aí largos, mas a própria palavra diz que conduz à perdição. Mas o caminho apertado e a porta estreita é aquela que conduz à vida eterna. Primeira das portas é a da salvação. Só há salvação em Jesus. Ele diz: entrará e sairá. Que porta é essa que a pessoa entra e sai? Que tipo de porta é essa? Entretanto, nos dá a entender que se existe uma porta em que a pessoa entra e sai, existe também uma porta em que a pessoa entra e não consegue sair. Existem dois tipos de porta: a que entra e sai, mas também existe uma porta que a pessoa entra e não consegue sair. Vou jogar os irmãos de novo, transportá-los para os anos 90, os anos da minha adolescência. E tinha um cantor que era um pequeno ídolo. Vou fazer uma confissão aqui diante dos irmãos, que eu nunca fiz. Tinha um cantor que era um pequeno ídolo que estava no meu coração. Era um cantor Cazuza.
Gostava muito do Cazuza. Na época do Barão Vermelho, Ideologia, aliás, Bete Balanço, eu cantava. E depois seguindo a sua carreira solo, O Tempo Não Para, Ideologia e por aí vai, irmãos, eu gostava muito disso. Mas admirava o Cazuza, principalmente nos seus últimos dias, lutando ali para sobreviver contra aquela doença horrível. Mas em 2005, eu fui assistir o filme Cazuza. Irmãos, eu assisti aquele filme e eu falava comigo mesmo, que pessoa eu admirava. Como é que é? Como é que era esse artista? O filme é relatado em fatos reais. A sua mãe, relatando esse filme, aliás, a sua vida. Se não me falha a memória, houve um livro, não tenho bem certeza a respeito disso, mas o filme foi baseado em fatos reais, em que a vida do cidadão, logo novinho, era fumar, era beber. E começou a mudar o seu comportamento natural também. O filme mostra isso. E uma das partes que mais me aborreceu foi quando a mãe dele foi o repreender e ele mandou a mãe para aquele lugar. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos honrar o pai e a mãe. É um dos mandamentos como promessa. E o cara não honrava o pai e a mãe. Lançou um palavrão sobre a sua mãe, a ponto de mandá-la ir para aquele lugar. E uma das cenas do filme, já mais na frente, adiantando esse assunto, saía ele correndo, louco, querendo morrer, desesperado. Eu quero morrer, saía gritando pelas ruas lá de Ipanema, o arpoador, gritando, queria morrer. E uma pessoa atrás dele gritando também, calma, calma, pedindo a ele calma, que ele não ficasse desesperado, aquela coisa toda. E ele queria morrer. Eu digo, o que é isso? Como é que uma pessoa diz que quer morrer? Alguma coisa aconteceu. E é relatado que ele contrai a doença AIDS. E a doença não tem cura. A não ser que exista um milagre de Deus nessa hora. E foi morrendo e secando aos poucos. E um dos seus últimos LPs, na época do LP, ele cantava e dizia, nós somos cobaias de Deus. Mesmo secando, morrendo, fumando, mas não se entregava e dizia, nós somos cobaias de Deus. E o fim foi trágico. Uma doença incurável, morrendo aos poucos. Irmãos, existe uma porta que as pessoas estão entrando e não estão conseguindo sair mais. A porta dos vícios, a porta das drogas, a porta do cigarro, a porta da bebida, a porta da prostituição, a porta de tudo que é ruim está aí fora. Tem muita gente entrando por essa porta, sorrindo, e depois quer abrir a porta, não está conseguindo, e fica chorando. Esse homem entrou por uma porta, que no início era alegria, mas lá na frente foi dor e sofrimento. A porta do pecado, a porta do mundo, a porta de Satanás, tem prendido muita gente. Jesus disse, entrará e sairá. Que porta é essa que a pessoa entra e sai? É a porta da liberdade. Existe uma porta que prende, mas existe a porta que liberta, que é Jesus. Você já entrou literalmente agora em um lugar que você entra, depois você sai, é um sinal de que você tem uma liberdade para entrar e para sair por aquela porta. Jesus disse, entrará e sairá. A porta que fecha e prende é a porta do pecado. Mas a porta que a pessoa entra e sai é a porta da liberdade. Jesus é a porta da liberdade. Um dia a gente estava na porta da prisão, pecado. Nós conhecemos a porta da liberdade. Eu vou para a porta da liberdade, que é muito melhor do que viver na porta
da escravidão. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, qual é a primeira porta? A porta da salvação. Só existe salvação em Jesus. Segundo, ele diz: entrará e sairá. Ele é a porta da liberdade. E a terceira porta, ele diz: e achará pastagem. Que porta é essa que se abre e encontra pastagem? Agora ele associa a questão de pasto, de alimento para a ovelha, dentro da parábola do bom pastor. Agora ele puxa algo de pastor e ovelha e joga para a parábola da porta. Veja que todos esses versículos que nós lemos estão lidando com parábolas, com mistérios. Que porta é essa que a pessoa acha pastagem? Salmo de número 23, no verso de número 2. O salmista diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Entrará e sairá e ainda vai achar pastagem. A pergunta aos irmãos é: que porta é essa? Que porta é essa? Irmãos, Jesus é a porta da providência. E foi nesse texto que eu estava refletindo ontem. Eu contei a experiência aos irmãos no início, antes de entrar na mensagem. Eu não tinha água. E de repente o céu se fecha. E o meu dever foi colocar os baldes ali. Eu tinha até tirado os baldes. E quando o céu se fechou, aquilo põe os baldes que vai ter água. E não tinha água no trabalho. E um sol tremendo. Eu falando com minha tia que estava no Rio. Tia, está o maior sol aqui. Só tinha só água para beber. E de repente eu coloquei os baldes. E Deus mandou água. Mandou água. E quando o colega me rendeu, eu disse: tem água para vocês aí também. Evangelho. Eu falo em providência e me emociono. Confesso aos irmãos que para mim o atributo mais gostoso de Deus é a providência. Existe o amor, a misericórdia, etc., a santidade, mas providência é um negócio que mexe comigo. Evangelho de João, capítulo de número 6. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus iria alimentar uma grande multidão. No verso de número 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe. Jesus agora fala para o Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E agora? É que a gente vai encontrar pão para dar de comer a esse povo que está com a gente. A resposta do Filipe está no verso 7. Responderam Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Tem que ter muita grana ali, tem que ter muita moeda ali, muitos denários para suprir a necessidade daquele povo. Um dos seus discípulos, verso 8, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Agora vai André informar Jesus, agora é outro. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Irmãos, assim às vezes somos nós. Senhor, só tenho isso. Senhor, só tem aquilo. Eu disse: olha, tem que ter mais 200 denários. Eu disse: só tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isso aí para essa turma toda, Senhor? Mas Jesus perguntou a eles. Mas o mistério, o negócio, está no verso 6. Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Irmãos, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, não. Às vezes a gente faz coisa tudo errado. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia o que ele iria fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Nunca se esqueça disso.
quando as portas estiverem fechadas, quando o negócio estiver ruim para você, que olha para um lado, não tem nada, não tem nada, e agora? José, uai, popular, e agora, José? Ele sempre sabe o que vai fazer. E o texto diz que do pouquinho que tinha, primeiro ele mandou os discípulos agrupar. Agrupa esse povo aí, arruma esse povo. Agora o negócio é comigo. E olhou e agradeceu a Deus. O pouquinho que tinha. E os irmãos sabem muito bem o final da história, né? Todo mundo comeu. Que ainda sobraram 12 cestos, se não me falha a memória, cheios. A água veio ontem. Foi tanta água, baixo, não precisa de água mais não. O que está aqui já dá. Foi água que entornou. Irmãos, lendo esse texto, mais na frente, Deus falou comigo assim, de uma maneira tão simples. A primeira porta é a porta da salvação. A segunda porta é a porta da liberdade. E a terceira porta é a porta da providência. Onde Jesus está também as portas da providência. Um pastor presbiteriano disse que Deus tem sempre consigo a reserva da providência em disposição, ou à disposição dos seus eleitos. Deus tem sempre consigo a reserva da providência à disposição dos seus eleitos. A reserva de Deus nunca vai secar. A reserva de Deus nunca vai acabar. Deus sempre tem uma reserva da providência a favor dos seus eleitos. E, amados irmãos, Jesus é a porta da providência também. Tanto na vida material, física, como na vida espiritual. E o quanto Ele tem suprido o seu povo por intermédio da sua providência em meio às nossas caminhadas e peregrinações aqui nessa terra. Finalizo por aqui. 2 parábolas. Primeiro, Ele é o bom pastor. Ele é bom mesmo. Ele é o bom pastor. A colega lá disse, eu sou uma pessoa boa, mas não piso meu pé não, se pisar, e a conversa aí já é outra. A ferinha que estava adormecida vai despertar. Jesus é bom. Como eu falei, até um ministério de Jesus é bom, e é bom mesmo, concordo com eles lá. Ele é o bom pastor que deu a vida, não por cabritos, mas pelas ovelhas. E as ovelhas que ele conhece muito bem. No verso de número 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Há uma intimidade do pastor com ovelhas, não com cabritos, mas com ovelhas. Ele mostra a prova desse amor que deu a vida pelas ovelhas na cruz. A segunda parábola, a porta. Agora ele diz, eu sou uma porta, eu sou a porta, aliás. Se alguém entrar por mim, será salvo. A primeira porta é a porta da salvação. Entrará e sairá. A segunda porta é a porta da liberdade. E a terceira porta é a porta da pastagem, que quer dizer a porta da providência. Ele supre todas as nossas necessidades. Deus seja louvado por isso. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém.